plenário físico. Vejam, nós, os ministros, como integrantes ali do Supremo Tribunal Federal, eles têm uma independência, eles têm um livre convencimento motivado, que é isso que nós chamamos lá do Código de Processo Civil. Livre convencimento motivado. Então, eles podem expor as suas opiniões desde que fundamentadas. Desde que fundamentadas. Então, quando o ministro ele vai dar o seu voto, ele tem que se valer do princípio chamado livre convencimento motivado. Então, ele pode decidir o que ele quiser, desde que tenha motivação. E aqui que está o X da questão, a questão da motivação. Esse é o X da questão. Porque se ele simplesmente alegar que houve uma omissão no voto do ministro Ricardo Lewandowski, ele tem que apontar como se deu essa omissão. Então ele tem que levantar uma argumentação, uma tese, e ele tem que sustentar essa tese, o que ele não vai conseguir fazer. Não conseguindo fazer. Então, a motivação vai derrubar o ministro Cristiano Zanin no seu voto que aqui, como bem disse o nosso colega Carlos Alberto, um voto maligno, né? Foi o Carlos Alberto que falou, né? Pedir que o Zanin repita o seu voto maligno. Então, na motivação, ali vai se quebrar. E como nós sabemos, o ministro Alexandre de Moraes, ele é o relator da revisão da vida toda, ele tem argumentos sólidos, ele tem argumentos fortes, e não tem como se fazer vista grossa com relação a essa argumentação. Mesmo porque a própria revisão da vida toda, ela é uma revisão, é de direito, é um direito transparente, é um direito muito claro. Discute-se ali a questão da interpretação na regra de transição. Uma regra de transição que ela foi criada para beneficiar, para amenizar os prejuízos que uma reforma da Previdência na época iria trazer um prejuízo para aqueles que não estavam preparados para as inovações. É o que aconteceu também na reforma agora da Previdência em 2019. Trouxeram várias regras de transição para não pegar aqueles que estavam na iminência de se aposentar naquele ditado popular que nós chamamos de calça curta. Não pegar de calça curta, não pegar de supetão uma pessoa que já havia se planejado, que já estava com uma expectativa, que estava na iminência de se aposentar. Então, a regra de transição, qual que é a sua finalidade última, né? Que nós chamamos a sua teleologia, a sua intenção é suavizar uma regra mais gravosa. Se no caso da revisão da vida toda, daqueles que estavam, foi ignorado, daqueles que ignorou todos aqueles valores anteriores a 1984, foi prejudicial, então não há sentido aplicar uma regra de transição. Então, aplique-se a regra permanente. Considere-se todo o período contributivo. Vejam que não tem sentido nenhum falar de regra de transição nesse caso, porque ela não está suavizando, ela está piorando. Faz sentido isso? Então, vejam que a revisão da vida toda é um direito muito tranquilo, é um direito muito fácil de ser enxergado. O que é o grande X da questão é o aspecto político envolvido e politizado da revisão da vida toda. Quando se mexe com os cofres públicos, se mexe com o interesse dos governantes, se mexe com o planejamento orçamentário. Então, aquele dinheiro que vai ser revertido para o pagamento da revisão da vida toda poderia muito bem ser utilizado, aliás, para outras finalidades. Quem sabe até compor o fundo partidário, bilionário, mesmo. Por isso que há interesse político muito forte na revisão da vida toda. Criam-se obstáculos ali na revisão. Porque para fins de direito, para fins de justiça, é muito tranquilo. Então, respondendo, voltando ali à questão apresentada pelo Carlos Alberto, como impedir que o voto maligno no plenário físico do Zanin logre êxito? Pela questão da motivação. Onde estão os fundamentos? Aonde está a razoabilidade, a proporcionalidade
em dizer que o Ricardo Lewandowski foi omisso no seu voto? Por que rediscutir uma matéria que já foi tratada lá em dezembro de 2023? É isso, né? 2022. Fugiu agora. Desculpe. Deu uma falha aqui. O julgamento de mérito, né, foi em 2022, dezembro de 2022, e daí foi publicado a pauta em abril de 2024. É isso, agora 2023, perdão. Agora me recuperei. Então já foi discutido, já foi esgotado todos os recursos. Ali já era para ter tido o trânsito em julgado. Todas as questões pendentes já foram analisadas. Isso é um mérito. Agora os embargos de declaração, qual é o foco? Julgar, analisar o quê? As omissões, as dúvidas, as contradições, a obscuridade com relação ao acórdão. E não há obscuridade, não há contradição, não há dúvida, não há omissão no acórdão. O acórdão é muito claro, é muito fácil de. Então, os embargos de declaração não tem o caráter infringente. Rediscutir o mérito não tem um caráter infringente. Então não pode-se querer desconsiderar toda uma preparação, toda uma discussão ali com relação ao tema da revisão da vida toda, que já foi amplamente conhecido. Lembrando que não é uma revisão que nasceu no dia de ontem, na semana passada ou no mês passado. É uma ação que já está se estendendo há mais de 10 anos. As primeiras ações datam lá de 2013. Então não é algo que se possa dizer nós não sabíamos, nós não conhecíamos. Vocês estão conseguindo me entender? Eu estou sendo claro aqui com vocês? Tá? Então, nesse sentido, o voto do ministro Cristiano Zanin, ele não vai prosperar se ele caminhar por esse caminho aí de alegar uma violação, uma omissão do voto do ministro Ricardo Lewandowski. Vamos dar sequência. Já aproveito aqui, você que está chegando agora, me conhecendo pela primeira vez, vendo essa transmissão, está gostando do nosso conteúdo, já faça a sua inscrição, já deixa aquele like, aquele gostei esperto, porque o YouTube só entende que aquele conteúdo é relevante quando você dá o seu like, o seu ok, tá? Então isso é importante. E compartilhe essa transmissão, compartilhe depois os cortes, os recortes dessa transmissão ao vivo aqui, seja lá no perfil do Instagram, nos grupos de WhatsApp, Telegram, qual for a mídia social, faça um compartilhamento e ative o sininho para receber as novidades aqui do canal. E vamos dar atenção aqui para o chat, vamos conversar com esses